E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Felipe Andrade. Ele é mastologista e conversa com a gente a respeito de câncer de mama em homens. Câncer de mama em homens. Pois é, a gente conversa sobre esse assunto com o Dr. Felipe Andrade. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Mais uma vez, Sim. Muita satisfação. Doutor, câncer de mama em homens. Falta muita informação, né, sobre esse assunto? Muito, Sheila, é impressionante, né? Toda vez que eu abordo esse tema, né, eu pergunto para as pessoas envolvidas, né, em entrevistas e tal, se elas sabiam, né? Muitas têm um pouco de vergonha de falar que não sabiam que acontecia no homem, né? A gente acredita talvez um percentual de uns 60% ou mais, Sheila, de desconhecimento, tanto pelo homem como pela mulher, do câncer da existência do câncer de mama no homem. Então, doutor, quer dizer, existe, é uma realidade. Então vamos explicar como é que ele se posiciona, quais são as causas, como é que inicia. Conta pra gente. Perfeito. Bom, primeiro a incidência, né, Sheila? O fato de ser desconhecido não é à toa, porque existe um número, que é um número que a gente sempre coloca, 1% dos casos de câncer de mama acontece no homem. Então eu preciso de 99 mulheres com câncer para ter um homem. Então é um câncer extremamente raro, extremamente raro. Do ponto de vista de causas, ele leva um pouco as mesmas causas da mulher, efetivamente. As mesmas características. Exatamente. Existe uma causa genética, alguns tipos de mutação específicas, por exemplo, o BRCA2, que é uma mutação específica, pode aumentar o risco do homem de ter um câncer de mama. Alterações metabólicas, principalmente funcionais, funcionamento hepático, algumas alterações genéticas que ele pode trazer, né, podem levar a esse aparecimento. Falando das causas genéticas, né, fica sempre aquela pergunta, porque é muito comum nós mulheres ter essa preocupação, né? Sim. Sua mãe teve, sua avó teve, é a mesma relação, a mesma preocupação, por exemplo, com a mãe que teve câncer, quer dizer, toda a linhagem masculina deve ter atenção? Sim, perfeito. Então o que acontece, Sheila? Um homem com câncer de mama, hoje é uma indicação obrigatória que ele faça um estudo oncogenético. É obrigatório, né? Porque a chance dele portar algum tipo de mutação e eventualmente transmitir essa mutação para filhas, né, e filhas para netas e tal, isso é real. Então essa é a medicação formal. É formal. O homem com câncer de mama precisa ser avaliado oncogeneticamente. Olha que interessante, né, Exatamente. Bom, as causas são mais ou menos as mesmas. Similares. Genéticas. Agora, do ponto de vista hormonal, existe alguma desordem hormonal que leva mais a essa predisposição ao câncer? Então, assim, do ponto de vista de causa, acho que vale a pena a gente retornar um pouco nisso, Sheila, porque assim, o homem, assim como a mulher, 80, 90% dos casos de câncer de mama na mulher, eles aparecem de forma esporádica. Não existe uma causa específica, é um ambiente. É um ambiente. Obesidade, alimentação, um longo período exposto ao uso de hormônios. Tem uma série de fatores que levam ao aparecimento do câncer. Uma fatia menor, 5 a 10%, é genética, o que é bem menor, né? O homem é um pouco maior a questão genética, mas ele também vai levar fatores ambientais, estilo de vida, obesidade, uma dieta inadequada, todos os carcinógenos que a gente sabe que tem, né, Sheila, nos alimentos, plástico, tudo isso leva a agentes que podem favorecer. Então, mas assim, do ponto de vista hormonal, de estrógenos, isso acontece, é verdade? Sim, também. Você pode ter um aumento dessas taxas? Não existe um aumento específico de hormônios, quer dizer, então mesmo na mulher quando ela tem o câncer, se você for dosar hormônios
circulantes, não tem alteração, Sheila. Não tem alteração. Não tem. O que pode ter, efetivamente, e é real isso, é que a grande maioria dos cânceres, tanto no homem como na mulher, tanto na mulher como no homem, são cânceres que têm em sua célula receptores de hormônio, né? Então, assim, o hormônio seria como um combustível para que esse tumor se desenvolva. A grande parte dos tumores, tanto na mulher como no homem, tem esses que a gente chama de receptores hormonais. Então, falando um pouco para as pessoas em casa, porque a gente sabe que como esse desconhecimento pode também estar somado a algum tipo de desconforto do homem e se expor a esse tipo de situação. Isso é fato, Sheila, total. Você imagina, Sheila, por exemplo, hoje nem tanto, mas muitas vezes vem um homem no meu consultório, hoje eu pratico a mastologia praticamente quase 100%, né, Sheila? Um homem ele não fica confortável num consultório onde tem outras mulheres, onde ele sabe que é um médico que assim, a grande maior parte dos pacientes são do sexo feminino. Ele não fica, você imagina um homem numa sala de espera de uma mamografia, Sheila. Ele não está confortável, né? Assim, com certeza não é uma situação confortável. E a mulher é uma aliada importantíssima para ajudar o homem, o marido, o parceiro, quem quer que seja, né? Nessa busca, né? Assim, falar para ele, olha, existe câncer de mama em homem, se você tiver algum nódulo, busque o médico. E deve-se ter atenção com autoexame para o homem também, é importante? Como seria? O autoexame, acho que a gente conversou isso na última vídeo sobre conversa. O câncer de mulher. Exatamente. O autoexame, Sheila, ele não é uma estratégia de diagnóstico precoce de nenhum tipo de tumor, tá? Não é. Então, assim, e para mama ele não é também. Sim, eu lembro, o senhor falou sobre isso. Para homem não é também. Só que assim, um homem, Sheila, que põe a mão no seu peito, né? Porque assim, você vai tomar banho, naturalmente você põe a mão. E ele perceber alguma nodulação, ele precisa procurar um médico, não tem a menor dúvida. Tem outros tipos de sintomas que acontecem, doutor? Como alguma secreção de bico, alguma coisa? Perfeito. É igual ou não? Perfeito. Sheila, pode ter, ele pode, pelo bico, soltar um pouco de sangue. Isso pode acontecer e é um baita de um alerta, né? Ele pode ter uma secreção que a gente chama água de rocha, pode sair um líquido muito claro e também isso é um sinal de alerta. Ele pode, no próprio bico, ter alguma ulceração, alguma feridinha, que também é um sinal de alerta. Então, assim, qualquer coisa que aparecer... Alteração na pele. Acontece também? Pode ter. E que tipo de alteração é possível, assim, para que as pessoas possam identificar e... Basicamente isso que eu falei, no bico alguma ulceração, alguma feridinha, na pele talvez uma vermelhidão. Uma vermelhidão, talvez. Um abaulamento, né, assim, um próprio abaulamento, né, que aí pode ser que atrás tenha algum tipo de nódulo. Então, esses são sinais de alerta que devem fazer com que o homem busque uma consulta com um mastologista. Linfonodos, tem que observar qual é a região para que as pessoas possam procurar essa... Basicamente a região é a região axilar, né, embaixo do braço, né, Sheila. Então se ele sentir algum nódulo, né, ele também é um sinal preocupante, ele deve procurar um profissional que é o mastologista, né? Se isso é uma doença ou não, Sheila, não dá para saber, mas ele deve ter cuidado. Vamos falar um pouquinho da metástase, quer dizer, a pessoa que apresenta câncer em outras áreas, isso pode vir para os seios dos homens? Como é que é essa relação? Tem isso ou só o inverso? Pode ter, normalmente é o contrário, Sheila. Sim. Existem metástases de tumores que podem ocorrer na mama. Normalmente é o contrário. E aí vale um alerta que tem tudo a ver com a nossa conversa inicial, que é o seguinte: o homem ele tende a procrastinar, ele vai deixando, ele sente uma bolinha, aí ele faz uma massagem, toma um anti-inflamatório, então assim, ele vai prorrogando. Não liga, né? Não liga. Também informação, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas em casa não sabem que existe esse problema, que existe essa possibilidade, né? A informação é importante, sim, com certeza. Tem que cuidar, né? E aí ele não liga, Sheila, e naturalmente o que acontece? Ele vai buscar um profissional quando a doença já está avançada.
Então esse é o grande problema. A gente encontra com alguma frequência, principalmente nos serviços públicos, homens com câncer de mama já no estágio avançado. E acontece mais ou menos como com a mulher? Mesma coisa? O tratamento é igual, Sheila. Quimioterapia, igual da mulher. Radioterapia, igual. Cirurgia, igual. Dá para reconstruir. Tem próteses para homem, Sheila. Então, se eu fizer uma mastectomia... Então, vamos lá, doutor, para as pessoas entenderem. Você fala de mastectomia para homem que não tem mama, fica complicado. Como é que é isso? Porque pode acontecer de uma depressão e ficar uma cavidade, gerar um problema estético, é isso? Sim. Então, vamos lá. A mastectomia, o que ela retira? Sim, ela retira. O homem, basicamente, a grande parte do tecido mamário que é involuído, ele não evoluiu, porque o homem não carrega, né, do ponto de vista genético, uma possibilidade de produção de estrógeno como a mulher carrega, de progesterona. Então a mama não desenvolve. Existe uma mama, mas é uma mama mais atrofiada, que está bem abaixo, está bem atrás do bico, vamos dizer. E o resto do que você vê é gordura. Então, basicamente, é gordura. Porque não tem glândulas mamárias. Exatamente, é isso. É ali que acontece o câncer, nesse tecido que a gente chama de retroareolar, né? Retroareolar é o local mais comum. Mas a cirurgia, doutor, quando acontece da necessidade da remoção, ela também é como a mulher? Pode ser parcial e total? Sheila, alguns estudos e alguns profissionais têm ousado, né, em realizar algum tipo de cirurgia conservadora, ou seja, retirar uma parte só da mama. Porém, o que acontece? Isso é muito difícil porque normalmente ele já chega em estágios mais avançados, né? Isso é descrito, tem alguns estudos que até preservam o bico, né? Mas é um homem que descobriu precocemente, Sheila. Ele foi, sentiu alguma coisa muito pequena, e aí ele foi e descobriu e conseguiu tratar precocemente, né? E se demora, então o tratamento tem que retirar o bico? Isso acontece? Tem que tudo. Esse é o tratamento mais comum. Aí gera uma mutilação e a pessoa fica aí numa situação um pouco mais difícil. A reconstrução mamária, né? Porque isso é uma coisa que hoje a gente sabe que existe para a ajuda e o acompanhamento do câncer feminino. É possível? Sheila, é possível, tem prótese para reconstruir mama de homem. É incrível isso. É incrível, né, doutor? É incrível. É possível. A grande maioria dos homens não quer, Sheila. É engraçado isso. Eles não querem. Doutor, tudo bem, tire e tal. Por quê? Isso também é uma coisa importante de falar. O câncer de mama ele acontece mais depois da 6ª até a 7ª década. Ele não e raro, sendo raro mesmo assim, ele acontece nessa faixa etária. Então, normalmente são pacientes um pouco mais velhos e tal, que assim, do ponto de vista estético, Sheila, não tem tanto interesse. Nenhum caso que eu fiz até hoje quis reconstruir, nem refazer um bico por tatuagem. Interessante, né? Muito interessante. O senhor falou aí da idade. A idade influencia, doutor? Sim. São pacientes mais velhos, né? Como eu te falei, entre a 6ª e a 7ª década. Eu já operei pacientes de 50 anos mais jovens, mas é mais raro. Mas é raro, né? Mais raro. Quer dizer, a idade também influencia. Sim, total. Então vamos para o tratamento pós-cirúrgico. Perfeito. Como é que acompanha isso e como é que controla? Perfeito. Exatamente como eu te falei, Sheila. Então, após uma avaliação, obviamente, eu preciso saber se esse meu paciente não tem metástase. Se o tumor é localizado, ele vai para uma cirurgia, vou fazer a cirurgia. E vai fazer a análise dos líquidos? Vou fazer a análise dos gânglios, exatamente, eu sigo o mesmo rito da mulher. E depois ele vai passar com o oncologista. E o oncologista vai avaliar qual é esse tumor, se é o tumor hormonal, como eu falei anteriormente, se é um tumor que carrega uma proteína que chama HER2, e essa proteína ela dá uma característica um pouco diferente para o tumor e também sugere um tratamento diferente, e ele vai, se tiver que fazer químio, vai fazer a mesma químio, a mesma rádio, entendeu? Ele vai seguir o espelho do que é o tratamento para a mulher, Sheila, porque é muito raro, os trabalhos coletam dados de várias instituições, você não consegue gerar uma ciência, né, com um número muito pequeno de casos. Então, a gente usa o estudo em mulheres para ser aplicado nos homens. Olha, mas que importante toda essa informação para a gente hoje, né? Muito. Porque
O conhecimento é muito importante, é tudo, né, doutor? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Prazer, pela sua Sheila, participação mais uma vez aqui no nosso canal. E o nosso vídeo fica por aqui hoje com essa informação importante a respeito de câncer de mama para os homens. Não se esqueçam, vocês mulheres, ajudem os seus maridos, sua família, levem essa informação adiante, porque conhecimento é tudo. E o nosso trabalho é esse, vocês já sabem, levar conhecimento a vocês. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, porque eu quero ver vocês nos nossos vídeos.